Bom dia, alunos do sétimo ano. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso retorno aí pós-férias. Espero que tenham aproveitado bastante o período de férias, que estejam com bastante energia para que possamos gastá-las nas nossas atividades aqui, nas nossas atividades intelectuais, não é? Muito bem. Então, olha só. Nós temos aí, de acordo com o conteúdo que já foi passado para vocês aí, uma prévia na nossa videoaula aí, na videoconferência, eu especifiquei para vocês, nós estamos aí trabalhando, vamos começar a trabalhar o conjunto dos números racionais. Este conjunto numérico, ele estabelece o quê? O que é o conjunto dos números racionais? Conforme nós já tínhamos conversado anteriormente. É um novo conjunto numérico, um pouco mais amplo, não é? Do que os conjuntos que nós estávamos trabalhando anteriormente. Vocês começaram lá no sexto ano, trabalhando com o conjunto dos números naturais, chegaram no sétimo ano, expandiu este conjunto dos naturais para o conjunto dos números inteiros, foi quando nós começamos a trabalhar com os números negativos também, então negativos e positivos, estabelece o conjunto dos números inteiros, então houve aí uma ampliação no conjunto, e agora estamos vendo um novo conjunto numérico, conhecido como conjunto Q, conjunto dos números racionais. O que é? O que tem de novidade aí? O conjunto dos números racionais são todos os números naturais, mais os números inteiros, que vocês já conhecem, são os naturais e os negativos, então os positivos e negativos, e o que surge de novo aqui? Todas as frações e todas as suas representações na forma de número decimal, tá? Então eu tenho aí as frações, os números decimais. Então vamos estabelecer aqui um conjunto de regras que existe, de conceitos, as definições em cima deste conjunto numérico aqui. Bom, neste caso, hoje eu ainda estou usando aqui a minha apostila digital. Então, eu não estou mostrando para vocês a apostila. Eu estou com o notebook aqui na minha frente, então eu estou vendo as atividades na tela. Pretendo nas próximas aulas, trabalhar com a apostila. Eu preciso ir até o colégio, ver um dia que tenhamos alguém disponível lá para entregar o material aí para o professor. Como eu não sou de Sorocaba, né? Então, eu não fui ainda até o colégio, não coincidi um dia tivesse alguém lá e eu pudesse pegar o meu material. Pois bem, então olha só, página 21, nós estamos falando de adição e subtração, as regras, no caso aqui, de adição e subtração. E depois na página 97, que nós vamos falar de multiplicação e divisão, aquelas regras, aquela estrutura, quando eu tenho adição e subtração. Então eu tenho sinais iguais, sinais diferentes, as regrinhas para adição e subtração e para multiplicação e divisão, elas não mudaram. Óbvio, não é? Estamos falando de uma ciência exata, de matemática. Para nós revermos estas atividades, aqueles conceitos, as definições, o que eu vou fazer com vocês? Página 21, exercício número 1, calcule as expressões. Então nós temos aí, atividade número 1, calcule as expressões. Eu deixei aqui uma lista para vocês. Então, tem a 21.1, vai ser a primeira atividade que nós vamos fazer aqui. Então, tem o número 1, depois a 22, 2 e 3, que ficou para vocês. Isso lá na página 21, tá? Eu estou agora aqui na página 23, exercício 1, item B. Então, página 23, vou colocar aqui, exercício 1B. Bom, então vamos resolver página 23, exercício 1B. Calcule as expressões. Muito bem. A 1A, professor, é a 1A. A 1A está naquela listinha de exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Então, a 1B, nós temos aí, menos 1/6, está aqui. É uma fração, é um número racional, mais 9 décimos. Perfeito.
Então ele solicita aí, calcule o valor das expressões. Neste caso, o que nós poderíamos fazer aqui? Lembra, aqui nós temos dois denominadores diferentes. Nós vamos precisar igualar esses denominadores aqui. Então, quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou continuar com a minha fração. Eu reescrevo aqui a primeira mais a segunda fração. Os sinais vão continuar aqui. A primeira fração é negativa, continua negativa. A segunda fração é positiva, continua positiva. O que eu tenho que fazer é encontrar um denominador comum aqui. Sempre que eu tenho adição de frações, é mais complexo, é mais trabalhoso você resolver uma adição ou uma subtração do que multiplicação e divisão. Vocês vão ver que logo mais adiante, se eu não me engano, é na página 27, vai aparecer aí para vocês a parte de multiplicação e divisão. Isso mesmo, página 27. É muito mais fácil vocês multiplicarem e dividirem frações do que adicionar ou subtrair. Porque quando eu preciso adicionar ou subtrair, eu tenho que encontrar o denominador comum. Que denominador comum é esse, professor? Como que eu encontro? Como que eu chego nesse denominador comum? Cuidado, que é comum o aluno fazer assim. Supondo que aqui fosse positivo. 1 mais 9. É 10. Ou 9 menos 1. Eu tenho 9, tira 1, então dá 8. 6 mais 10, 16. É 8 sobre 16. Aí o aluno vai lá e coloca 8/16. Então eu não posso fazer isso porque eu tenho uma adição de duas frações aqui. Eu vou tirar o denominador comum. Que denominador comum é esse, professor? Como que eu encontro este denominador comum? Vocês vão ter que fazer a fatoração. Lembrem-se que no início do ano eu trabalhei com vocês a fatoração, quando falávamos de MMC, MDC, então mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, nós usávamos a fatoração. A decomposição em fatores primos. O que é um número primo mesmo? Um número primo é todo aquele número que possui apenas dois divisores. Ele só é divisível por um e por ele mesmo. Então, todo número primo é aquele número que possui apenas dois divisores. Ele só é divisível por um e por ele mesmo. Lembrando que o único primo par é o 2. Então, só para relembrar aí, olha, vou colocar aqui com a caneta preta. O 1 não é primo, porque ele não tem dois divisores. Ele só é divisível por... professor, mas ele é divisível por um e por ele mesmo. Mas este ele mesmo continua sendo 1, então ele só tem um divisor. E para ser primo tem que ter o 2. Então, o primeiro número primo, quem é? É o 2, que é o único primo par. Os próximos números primos são todos o quê? Ímpares. Então, depois do 2 vem o 3, 5, 7. Cuidado que o 9 não é, tá? O 9 dá por 1 e dá por ele mesmo. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Todos. Só que, no caso, o 9, além do 1 e dele mesmo, dá para dividir por 3. Então, ele vai ter 3 divisores. E a regra diz que tem que ter 2. Então, o 9 não é, o 11, 13, o 15 já não é, porque ele tem mais de 2 divisores, o 13 dá por 1, dá por ele mesmo, o 15 dá por 1, dá por ele mesmo, mas também dá por 3, dá por 5. Então, depois vem quem? 17, 19, o 21 já não é, e assim sucessivamente. É infinita a sequência, tá? O conjunto dos números primos também é infinito. Pois bem, o que eu preciso fazer? Eu tenho que achar um denominador comum, um número que dê para dividir aqui por 6 e por 10 ao mesmo tempo. Então, eu não sei quem é esse número. Eu fatoro, eu coloco o 6 e o 10 aqui do lado, aí eu vou fazer a fatoração. O 6 e o 10. Qual é o primeiro número primo que divide ele? O 2. Eles são pares, dá para dividir por 2. Professor, mas também dá por 5. Olha, o 10 dá por 5. Eu posso começar por 5? Pode. Geralmente, eu tenho o hábito de fazer na ordem. Eu sempre dá por 2, então eu vou fazer por ele primeiro. Mas dá por 3 primeiro. Dá por 3. Mas se antes do 3 eu tenho 2, eu sempre vou fazer na ordem. Isso
sou eu, tá? Não é uma regra, não existe uma determinação. Olha, se você fizer fora da ordem, vai dar errado. Não vai, vai dar o mesmo resultado. Então, dá por 2, dá. O 6 dá por 2? Dá, que dá 3. O 10 dá por 2, que dá 5. Dá por 2 ainda? Não dá mais. 3 e 5 não dá por 2. Dá por, o próximo é o 3. 3 por 3 dá 1. 5 não dá por 3. Copia. Qual é o próximo que divide agora? O próximo primo é o 5. Aqui quando dá 1 acaba. Então, 1 eu só copio. 5 dá por 5, que dá 1. Quando dá 1 em tudo, então neste caso terminei com 1, acabou. Quem é o denominador comum? É o produto entre eles aqui, olha. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Então deu 30 aqui. No caso aqui coincide também, né? Se eu falar, professor, eu não poderia fazer aqui 6 vezes 10? Olha só, vai dar quanto? 60. Eu poderia pôr 60 como denominador comum aqui? Pode, só que depois você teria que fazer a simplificação. Bom, neste caso, tá? Então, o ideal é sempre fazer o quê? A fatoração. Então, o denominador comum é quem? É o 30. Isso significa o quê? Que no lugar do 6, nós vamos colocar o 30. No lugar do 10, nós vamos colocar o 30 também. 30 dividido por 6. Então, eu pego o novo e divido pelo antigo. Eu vou ter aqui 30 dividido por 6. Vai dar quanto? 30 na tabuada do 6 vai dar 5. Dividir embaixo. Ok. 5 vezes 1, 5. Menos 5. Mais 30 dividido para 10. Dá? Dá. Então, eu pego de baixo, divido aqui embaixo. Então, o novo eu divido pelo antigo. 30 por 10 dá 3. 3 vezes 9, 27. Agora, sempre que eu tenho denominadores iguais, eu conservo eles. Denominadores iguais, mantém. Coloca aqui o 30. E aqui em cima vai ficar quanto? Menos 5 mais 27. Olha, eu devo 5 e pago 27. Denominadores iguais. Conserva o 30. Agora, olha lá. Sinais diferentes na adição e subtração. Essa é a regra da adição e subtração. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior em módulo. O maior número aqui em módulo é o 27. Tá, o sinal dele é positivo, então continua positivo. Então, o que diz mesmo a definição? Adição e subtração, sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. O maior tem sinal positivo, dei o sinal dele. De 27, eu tenho que tirar quanto aqui? Então, de 27, nós vamos tirar 5 unidades aqui, tá? Então, de 27, tira 5, cai para 22. Tudo bem. Terminei. Só que tem um detalhe. Toda fração nós temos que expressar sempre na forma irredutível. 22 30avos dá para simplificar. Eu consigo dividir em cima e embaixo. A simplificação sempre acontece, quando possível, né? Ela acontece pelo mesmo número. Então, se eu divido em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2, porque senão eu altero a minha fração aí. Então, 22 dividido por 2 vai dar 11. 30 dividido por 2 vai ficar 15. Logo, o resultado de menos 1/6 mais 9 décimos é igual a quanto? 11 15avos. Perfeito, sétimo ano? Então, vamos para a próxima da nossa listinha.